quero falar sobre confiança e confiança em Deus. Essa palavra pode mudar a sua vida. Essa palavra, ela pode transformar a sua história. Essa palavra pode te levar a um novo tempo, a uma nova estação. Porque eu quero falar deste fundamento. Filipenses capítulo 3. A partir do versículo de número 4, aos Filipenses capítulo 3. A partir do versículo de número 4, está escrito assim. São palavras do apóstolo Paulo. Você pode chamá-lo de Saulo, ou você pode chamá-lo de Paulo, ou alguém pode também chamá-lo de Gaio Július Paulus. O apóstolo Paulo nasceu em Tarso, era da tribo de Benjamim, aprendeu com Gamaliel. Paulo, exceto Cristo, o homem que deu maior história ao cristianismo, foi Paulo quem aboliu a circuncisão, e foi Paulo quem de forma definitiva introduziu o batismo. Então Paulo, ele foi muito importante, sim ou não? Sim, muito importante. O maior apóstolo, autor de 13 cartas. Então, grande parte do Novo Testamento, que tem 27 livros, foi Paulo quem escreveu. E olha, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Espírito Santo, fale conosco. Nós queremos muito ouvir a sua voz nos próximos minutos. Que seja o Senhor falando com todos nós aqui. Sua palavra é uma espada de 2 gumes, então ministra em nossos corações. Assim oramos em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, qual que era o segredo de Paulo? Por que Paulo, ele não se abalava pelas coisas ruins que aconteciam na sua vida? O que havia de diferente em Paulo? O segredo é que Paulo, ele confiava em Deus. E nessa noite, todos nós aqui, vamos aprender, vamos desenvolver isso, esta confiança absoluta e plena em Deus. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 ao 6 está escrito: confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Então Paulo aprendeu a confiar no Senhor em tudo, em tudo. Havia total confiança em Deus em tudo. E vamos hoje analisar 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 ao 10, para a gente aqui tirar 4 ensinamentos, 4 coisas que vão nos ensinar a confiar em Deus. Primeiro, capítulo de número 12, versículo 7 de 2 Coríntios. A palavra vai nos ensinar que as provações dessa vida nos levam a confiar em Deus, a confiar em as provações.
e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi dado um espinho na carne. O quê? Um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Todos sabem que as lutas nessa vida são como espinhos, e talvez muitos aqui hoje estão lidando com espinhos na vida. Pode ser na área financeira, pode ser na área sentimental, pode ser na área familiar, pode ser na sua saúde. Espinhos. Às vezes a gente fere por conta própria, nós somos feridos por conta própria. Outras vezes Deus permite que a gente seja ferido. Em outras ocasiões, outros nos ferem. Veja isso aqui, palavras do apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 24 ao 26. Ele diz assim: 5 vezes eu recebi dos judeus 39 açoites. Palavras de Paulo. 3 vezes eu fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Eu passei por um ciclone agora, é o primeiro da minha vida. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Palavras de Paulo. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. É muito perigo. Palavras de Paulo. Mas Paulo escolheu não parar diante dessas e tantas outras situações. Rick Warren, ele vai dizer que você se torna um fracassado não quando você perde, mas quando você desiste. Então, uma vida voltada para esse entendimento. João capítulo 16, versículo 33. Eu tenho-vos dito isso: nesse mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Jesus disse: eu venci o mundo. Gere hoje isso em seu coração, essa palavra de esperança, porque a gente observa o apóstolo Paulo e fala: poxa, o apóstolo Paulo, autor de 13 cartas, o apóstolo Paulo, diz a Bíblia, Atos capítulo 19, versículo 11, que ele andava, pessoas eram curadas, Deus por meio dele fazia maravilhas extraordinárias. O apóstolo Paulo, um grande teólogo, o apóstolo Paulo, um grande pregador, o apóstolo Paulo, um grande líder da igreja, viagens missionárias, a igreja abriu, a igreja expandiu, Europa, Síria, África, Ásia, no mundo todo. Que coisa incrível, o apóstolo Paulo. Mas diz a Bíblia, Gálatas capítulo 1, versículos 18 e 19, que Paulo foi para o deserto da Arábia. Durante 3 anos ficou no deserto da Arábia. Durante 3 anos ele foi moldado, ele foi lapidado, ele foi forjado, ele passou pela provação. Antes dele ser este grande apóstolo aos gentios, ele teve que ir para o deserto. Escuta, nós somos provados para sermos aprovados pelo Senhor. Eu não sei se você entende o que eu estou falando, mas sempre que Deus quer te colocar em um nível maior, sempre que Deus quer colocar patente nova na sua vida, Ele pega você e te coloca em um ambiente, uma ambiência de provação. Você é provado por Deus para viver algo novo da parte de Deus, aquilo que Ele tem para liberar sobre você. Nós somos provados para sermos aprovados. Provação. Se eu posso ficar de pé depois que eu sou empurrado, isso só prova a força que eu tenho dentro de mim. Um empurrão externo apenas vai manifestar o poder de Deus que existe dentro de mim. Se pressão é poder, a pressão não deve ser evitada. A pressão, ela tem que ser acolhida.
Todo grande homem de Deus é forjado no meio da pressão. Rick Warren vai dizer que você nunca saberá que Deus é tudo aquilo que você precisa, até que Ele seja tudo aquilo que você tiver. Deus te coloca em um lugar assim, para que os excessos saiam da sua vida, e para que fique somente aquilo que Deus quer que fique. Provação na nossa vida não é um acidente. Provação é uma agenda de Deus. Pega essa palavra. Tem hora para acabar, vai cessar. Você vai sair dessa provação. Escute, assim como Deus mudou as correntes do Negueb, Deus mudará a sua vida. Aleluia. Ele te levará a viver a totalidade das promessas que Ele tem para você. Aleluia.